Meu marido mostrou quem realmente era na noite de bodas. E naquela mesma madrugada, precisei fugir para salvar a minha vida. Foi o começo de uma jornada que mudou completamente quem eu era e como eu via o amor. Antes de começar minha história, peço que deixem o like neste vídeo, se inscrevam no canal e me contem nos comentários de qual cidade estão assistindo. Essa história é parte da minha vida e se ela ajudar ao menos uma mulher a reconhecer sinais que um dia eu ignorei, já valeu a pena contar. Meu nome é Cristina, tenho 62 anos e hoje vivo em paz. Mas por muito tempo não soube o que era paz. Quando olho para a mulher de 26 anos que fui, cheia de sonhos, esperança e fé nas pessoas, dá vontade de abraçá-la e avisar: cuidado! Nem todo homem que fala bonito é bom. Nem todo sorriso esconde amor. Às vezes, esconde perigo. Conheci o Fábio em 1984. Eu trabalhava como recepcionista em um consultório médico de Sorocaba. Ele era fornecedor da clínica, vendia equipamentos hospitalares e passava lá de tempos em tempos. Lembro da primeira vez que o vi. Terno azul marinho, cabelo penteado para trás com gel e aquele sorriso encantador que parecia coisa de novela. Ele falava olhando nos olhos, com calma, com aquele tipo de confiança que te faz sentir segura. E eu, que nunca tinha tido sorte no amor, me senti especial só por ser notada. Fábio começou a aparecer com mais frequência. Primeiro, levava documentos para o Dr. Carlos, motivo profissional. Depois, passou a levar café para mim, café simples, da padaria da esquina, mas ele escolhia canela na medida certa, do jeitinho que eu gostava. Era atento aos detalhes, sabia o que falar, o que elogiar, dizia que eu era luz, que meu sorriso alegrava os dias dele, e no começo eu acreditava em cada palavra. Saímos pela primeira vez num sábado de março. Lembro porque chovia e ele insistiu em me buscar no trabalho com guarda-chuva grande o suficiente para nós dois. Enquanto caminhávamos até o carro, ríamos tentando nos proteger da chuva e ele segurava firme a minha mão. Naquela hora, eu senti que podia confiar. Fazia tempo que ninguém me tratava com tanto carinho. Fábio era educado, cortês e vinha de família boa, pelo menos era o que dizia. Falava que queria vida simples, casa com jardim, filhos brincando no quintal, tudo o que eu também queria. Em poucos meses estávamos namorando oficialmente. Ele conheceu minha mãe, Dona Estela, e ela gostou dele logo, de cara. Homem cortês assim é raro, Cristina, dizia, encantada com a forma como ele trazia flores, ajudava a servir a mesa e sempre chamava ela de senhora. Eu via ali o genro perfeito que toda mãe queria. O namoro foi intenso. Fábio era protetor, atencioso, generoso, mas, olhando agora, percebo que havia sinais. Sinais que, na época, confundi com preocupação e que hoje reconheço como controle. Ele queria saber onde eu estava o tempo todo. Se eu demorava para responder um telefonema, ele aparecia na minha casa sob pretexto de sentir sua falta. Se saía com minhas amigas, ele mandava bilhetes dizendo que não podia dormir pensando em mim sozinha num bar. O mundo é perigoso, Cris, ele dizia. Não confio nos homens que te olham. No começo achei romântico. Ele me amava tanto que sentia ciúmes, pensava. Mas, aos poucos, o ciúme começou a sufocar. Ele fez comentários sobre uma saia que eu usava. Tá curta demais, os outros podem confundir. Depois com os batons. Esse tom é provocante, amor, não combina com você. E quando reclamei, ele riu. Faço isso porque te amo, quero cuidar de você. E era assim que ele me prendia, usando o amor como desculpa para controle. Mesmo assim, continuei. Por quê? Porque Fábio também sabia pedir perdão como ninguém. Quando via que eu ficava magoada, ele vinha com flores, com cartas escritas à mão.
prometia mudar, prometia confiar mais, e todas as vezes eu acreditava. Namoramos 1 ano e meio. O pedido de casamento foi cinematográfico. Ele esperou o fim de semana para fazer surpresa. Nos levou para Campos do Jordão, alugou chalé pequeno e lá, diante de lareira acesa e vinho barato, ajoelhou-se e disse: Cristina, quero te fazer feliz todos os dias da sua vida. Me casa comigo? A resposta saiu antes que eu pudesse pensar. Sim. Foram os meses mais intensos da minha vida. Planejamos casamento simples, mas cheio de amor. Meus colegas de trabalho diziam que éramos casal perfeito. Minha mãe chorava de alegria com cada detalhe que eu contava. E Fábio parecia ainda mais envolvido. Participava de tudo. Escolhia flores, provava comidas, supervisionava fotógrafo. Mas, ao mesmo tempo, começou a tomar decisões sozinho. Cancelou uma das músicas que eu tinha escolhido. Disse que achava minha prima ousada demais para ser madrinha e sugeriu que eu a tirasse do altar. Quando protestei, ele foi seco. Ou é do meu jeito ou não vai ser. A forma como falou me congelou, mas pensei que era estresse. Casamento coloca qualquer um à flor da pele. O casamento aconteceu em dezembro de 1985, numa pequena igreja no centro da cidade. Foi tudo o que eu sonhei. Vestido branco rendado, flores em cada banco, igreja lotada. Lembro de olhar para o altar e ver Fábio sorrindo, aquele mesmo sorriso que me conquistou. Durante a cerimônia, tudo parecia perfeito. Quando disse sim, senti sinceramente que estava escolhendo para sempre alguém que me amava de verdade. A festa foi simples. Nós, salão de uma escola de freiras alugada pela minha mãe. Dançamos valsa, tiramos fotos, recebemos abraço. Fábio parecia feliz, embora um pouco impaciente. Quando algumas amigas vieram me abraçar na pista, ele logo apareceu com um sorriso forçado, colocando mão em volta da minha cintura, apertando forte demais. Na hora, achei que fosse nervosismo, mas hoje sei que não era carinho, era aviso. A noite avançou e por volta das 2 da manhã, já só restava família e padrinhos. Fábio estava cansado, eu também. Saímos sob chuva leve, debaixo de guarda-chuva, para o carro que nos levaria ao hotel onde passaríamos a noite antes da viagem de lua de mel. Lembro de sentir cheiro da chuva misturado ao perfume dele e pensar, minha vida começa agora. Mas não foi vida. Foi o começo de pesadelo. Assim que entramos no quarto do hotel, quarto lindo, decorado com pétalas vermelhas sobre lençóis brancos, champanhe e frutas na bandeja, notei que algo nele mudou. Ele tirou o paletó, ficou em silêncio alguns minutos, depois virou-se e me olhou de um jeito que nunca tinha olhado antes. O olhar não era de amor, era de posse. Fechou as cortinas com força, trancou a porta e disse num tom frio: Agora você é minha mulher de verdade. E é bom lembrar disso. Tentei rir, achando que fosse brincadeira, mas ele não riu. Quando fui até a mala para pegar meu hobby, ele segurou meu braço com força. A força doía. Olhei para ele assustada. Fábio, você está me machucando. Ele ergueu sobrancelhas como se não entendesse. Te machucando? É assim que casamento funciona, Cris. Até ontem você era minha noiva. Agora é minha esposa, e esposa me obedece. Meu corpo inteiro gelou. A voz dele era firme, sem gritos, mas carregada de ameaça. Tentei me afastar, mas ele me segurou de novo pelo pulso, apertando mais. Quando pedi para soltar, ele olhou fixo nos meus olhos e disse: Você devia saber que o que é meu, ninguém toca, nem olha, nem questiona. E você é minha. Aquela frase ecoou na minha mente como sentença. Passei noite em claro, fingindo dormir quando ele finalmente se virou. As lágrimas escorriam no travesseiro enquanto eu me perguntava como aquilo tinha acontecido tão rápido. Onde estava o homem doce, educado, atencioso que me pediu em casamento ajoelhado?
Onde desapareceu o sorriso que me fazia sentir segura? No dia seguinte, fingimos normalidade. Tomamos café juntos no salão do hotel. Os funcionários nos tratavam como recém-casados, apaixonados. Fábio sorria, brincava, segurava minha mão, chamava-me de amor. O mesmo homem da cerimônia. Só que, ao menor olhar de outra pessoa para mim, o aperto dele no meu dedo aumentava. Era como código silencioso. Lembra do que eu disse? Fomos para Paraty, nossa lua de mel. E lá, diante das praias paradisíacas que deviam representar começo de uma nova vida, eu comecei a construir o plano que salvaria a minha. Passei dias observando comportamentos dele, cada palavra que dizia, cada olhar. E percebi o padrão. Ele alternava entre o homem encantador que conheci e aquele outro, frio, controlador, quase cruel. Bastava algo que não gostasse, um garçom sorridente ao nos servir ou um telefonema para minha mãe dizendo que estava tudo bem, e ele virava completamente. Pedia que eu desligasse, me colocava contra a parede com um olhar acusador. Com o passar dos dias, começou a me isolar. Escondeu cartões do hotel, dizia que queria que vivêssemos o momento sem interferências externas. Parei de ter acesso ao próprio dinheiro. E quando perguntava sobre isso, vinha o mesmo refrão com um sorriso terno. Agora somos um só, amor. Não existe seu ou meu. É tudo nosso. Mas o tom dele dizia outra coisa. Dizia que não havia nós. Havia ele. E eu. Na quinta noite, entendi que precisava encontrar uma saída. Percebi que, se ficasse, acabaria me perdendo inteira. E se não saísse logo, talvez não tivesse sequer chance de sair. Naquela noite, esperei ele dormir. Esperei aquele ronco suave, a respiração ritmada que me dizia que estava profundamente adormecido. Levantei em silêncio, tremendo da cabeça aos pés, vesti calça jeans, camisete simples e jaqueta que estava na mala. Peguei bolsa pequena onde escondi os documentos no primeiro dia e, descalça, abri a porta do quarto sem fazer barulho. Do lado de fora, o corredor estava escuro, só luz amarelada de emergência nas extremidades, coração batendo tão rápido que achei que o som denunciaria minha fuga, mas continuei andando, devagar, tentando não fazer o assoalho ranger. Quando cheguei à escada, corri. Corria sem respirar, segurando lágrimas, medo e esperança numa mistura impossível de descrever. Na recepção, vigia noturno dormia encostado na parede. Peguei as chaves do carro alugado de cima do balcão, onde tinha visto ele deixar antes de dormir, e saí pela porta lateral do hotel, rumo à escuridão da estrada. Não sabia exatamente para onde ir, só sabia que não podia mais ficar. Naquela madrugada, aos 26 anos, com um vestido de lua de mel jogado na mala e coração em pedaços, eu finalmente percebi que a dor de partir nunca será maior que o perigo de ficar. Corri por aquela estrada deserta sem pensar em nada além de sobreviver. O medo me guiava, e o som da chuva fina batendo no para-brisa era o único barulho que eu conseguia ouvir. Não sabia que direção tomava, só sabia que cada quilômetro longe daquele hotel era um passo rumo à liberdade. As mãos tremiam tanto no volante que precisei encostar o carro no acostamento 3 vezes para respirar. Chorava sem controle, soluçando como se todo o ar do mundo tivesse se esgotado. Quando o dia começou a clarear, eu já estava a quase 100 quilômetros de Paraty. Parei em um posto de gasolina pequeno, desses que mal tem movimento. O frentista me olhou curioso. Deve ter reparado que eu estava com um vestido amarrotado e olhos inchados. Disse que precisava de banheiro. E lá, dentro, diante do espelho rachado, encarei uma mulher que não reconhecia. Cabelo desgrenhado, maquiagem escorrida, marcas vermelhas no pulso onde Fábio tinha me segurado. Por alguns minutos fiquei apenas olhando, tentando absorver o que tinha acabado de acontecer.
Peguei uma tesoura enferrujada que havia no canto, usada para cortar embalagens de cigarro, e cortei parte do vestido. Transformei-o num tecido simples, algo que pudesse usar sem chamar atenção. Joguei o resto no lixo e lavei o rosto até a pele arder. Quando voltei para o carro, abasteci, comprei garrafinha d'água e pão de pacote. Não tinha planos, só instinto. A estrada me chamava e decidi segui-la até onde conseguisse. Dirigi até o meio-dia, quando comecei a ver placas indicando São Paulo. Pensei em procurar abrigo na casa da minha tia Lúcia, irmã da minha mãe, que morava sozinha no interior há anos. Não tínhamos muito contato, mas era família. Liguei de um orelhão, as mãos tremendo tanto que mal consegui discar. Quando ela atendeu, sua voz calma foi como bálsamo em ferida aberta. Contei apenas parte da verdade, que eu e Fábio brigamos, que precisei sair, que não estava bem. Ela não fez perguntas, apenas disse: "Venha, minha filha. A casa é grande e o portão estará aberto." Cheguei à casa dela no fim da tarde. Pequena, simples, cercada por roseiras desbotadas. Tia Lúcia me abriu o portão com o olhar de quem sabe mais do que diz. Abraçou-me sem pedir explicações e apenas sussurrou: "Você está segura aqui." Dormi por 15 horas seguidas naquela noite. Nos dias seguintes, comecei a entender gravidade do que vivi. Ligava o rádio e evitava notícias, com medo de ouvir nome dele. Não abria jornais. Tinha certeza que Fábio estava me procurando. Ele sabia ser convincente, sabia manipular narrativas. Imaginava ele dizendo a todos que eu era ingrata, instável, que abandonei casamento sem motivo. E o pior, eu não tinha ninguém para contradizer. Minha mãe tinha falecido 2 anos antes e eu não tinha irmãos. Estava sozinha. Tia Lúcia respeitou meu silêncio nos primeiros dias, mas quando percebeu que eu mal comia, veio até meu quarto com xícara de chá e pergunta simples: "Cris, ele te machucou?" Fiquei imóvel por segundos. Depois as lágrimas vieram silenciosas. Não precisei responder. Ela pegou minha mão e disse: "Achei que sim. Fica tranquila. Já vivi o suficiente para reconhecer o olhar de quem fugiu de algo perigoso. Mas você está viva e isso é o que importa." Durante aquele primeiro mês, evitei sair de casa. Dormia com medo, acordava com pesadelos do quarto do hotel, os olhos dele, as mãos, o tom frio da voz. Aprendi a trancar portas, a fechar janelas e a verificar cada barulho. Ela dizia que era normal, que corpo e alma precisavam de tempo para acreditar que estavam a salvo. Às vezes, acordava no meio da noite convencida de que ouvia passos do lado de fora. E ela vinha até meu quarto, acendia a lâmpada e dizia: "Não, é ele, é o vento." Ainda levei semanas para contar tudo. Quando finalmente consegui, ela escutou sem interromper. Contei sobre o namoro, o jeito doce que virou controle, a noite de bodas, o medo. Quando terminei, ela respirou fundo e disse algo que nunca esqueci: "Homens assim não se transformam de um dia para o outro. Sempre foram o que são. Só esperam o momento em que ninguém mais pode impedir de mostrar." Era verdade. Ele não mudou, apenas deixou cair a máscara quando percebeu que eu não tinha para onde correr. E se eu tivesse ficado, talvez não estivesse viva para contar essa história. Lúcia me ajudou a refazer documentos, a comprar roupas novas e a procurar trabalho. Fui contratada como auxiliar administrativa em pequena loja de materiais de construção. O dono, Sr. Raul, era viúvo e conhecido por contratar mulheres em dificuldade. Quando expliquei que tinha saído de casamento abusivo, ele apenas respondeu: "Aqui, todo mundo merece recomeço." Foi onde, aos poucos, recuperei confiança em mim. Mas o medo não passou completamente. Por meses, olhava para trás toda vez que ouvia carro igual ao dele.
Tinha medo de abrir correspondência, de atender telefone público. Sabia que um homem manipulador como Fábio não desistiria fácil. E estava certa. 6 meses depois, uma vizinha da minha tia chegou em casa trazendo o jornal local. Na capa, havia nota discreta: homem procura esposa desaparecida após lua de mel em Paraty. Era ele. Fábio alegava que eu sofria de crise emocional, que saíra de casa sem avisar e que ele apenas queria garantir minha segurança. A reportagem tinha foto minha, uma das do casamento, sorrindo ao lado dele. A legenda dizia: Cristina, desaparecida há meses. Senti náusea. Ele tinha transformado minha fuga em história de amor trágico. Marido preocupado tentando salvar a esposa instável. Era engenhoso. Planejava moldar versão dos fatos antes de alguém questionar. Tia Lúcia rasgou o jornal e o jogou no lixo. Não se esqueça do que você sabe, Cris. A verdade não muda porque ele grita mais alto. Com a ajuda dela, procurei advogado da cidade e expliquei que queria anular casamento. Ele disse que seria difícil provar abuso sem testemunhas, mas por sorte, Fábio ainda não tinha localizado meu paradeiro. Orientou-me a trocar nome em documentos e mudar endereço postal. Passei a assinar Cristina Ramos, sobrenome da minha mãe. Cortei cabelo, pintei de castanho escuro e mudei de hábito. Para todos, os efeitos, era outra pessoa. Durante um ano, vivia em silêncio. Não falava do passado, não deixava ninguém chegar perto demais. Aprendi a esconder cicatrizes com sorrisos educados, mas em noites solitárias, encarava o teto e me perguntava o que teria acontecido se tivesse ficado. A resposta, sempre a mesma, me assombrava. Não estaria viva. Comecei terapia por insistência da tia. Ia toda semana para a cidade vizinha, com uma psicóloga chamada Márcia. Ela era direta e paciente ao mesmo tempo. Você não é culpada, Cristina. Você foi enganada. Pessoas assim manipulam até quem tem experiência de vida. O erro não foi amar. O erro foi acreditar cegamente. Passei meses digerindo essas palavras. Foi na terapia que entendi como ele tinha me isolado aos poucos. Cada elogio, cada aparente cuidado era controle disfarçado. Tudo em cor de mel no começo, disse Márcia. Mas é veneno. Eles precisam destruir a autoconfiança para dominar. E você escapou a tempo. Mesmo com essa clareza, o coração demorou para aceitar que estava livre. Ainda sonhava com Fábio batendo na porta, ainda acordava com o cheiro do perfume dele no travesseiro. Trauma não desaparece, apenas muda de forma. 2 anos se passaram assim, entre medo e reconstrução. Até que um dia, enquanto voltava da terapia, percebi algo simples. O sol tocava meu rosto, o vento bagunçava meu cabelo, e pela primeira vez em muito tempo, senti prazer em existir. Não na sobrevivência. Existir. Não era fuga, era presença. Chorei ali mesmo, parada na calçada, e a sensação foi como tirar peso de décadas das costas. Pouco depois, comecei a reencontrar o mundo. Fiz amizade com colegas do trabalho, voltei a frequentar a igreja da minha tia, retomei gosto por cozinhar, coisas pequenas, mas que me devolviam humanidade. Tia Lúcia dizia que cada bolo que eu assava era símbolo de renascimento. E talvez fosse. Um dia, porém, o passado bateu à porta. O telefone tocou na loja e voz do outro lado me fez gelar. Cristina era Fábio, meu nome verdadeiro, o nome que ninguém usava ali. Perguntei quem era, fingindo não reconhecer. Ele riu de forma que ainda me fazia estremecer. Você pode mudar cabelo, cidade, nome, mas eu sempre vou saber quem é. Desliguei antes que terminasse frase. Raul percebeu meu pânico e me levou para casa. Chamamos a polícia, mas disseram que não havia ameaça concreta. Ele só ligou, só. A palavra soou como sentença. Sabia que ele estava me caçando.
passei semanas dormindo mal, com medo de sair de casa, mas nada aconteceu. Nenhum carro suspeito, nenhuma nova ligação. Até que um dia soube por uma antiga colega de trabalho que ele tinha se envolvido em confusão séria. Foi preso por agressão contra outra mulher. Descobrir isso me trouxe alívio misturado com tristeza. De alguma forma, confirmei o que sempre temi. Ele nunca mudaria, apenas encontrava novo alvo. Depois dessa notícia, nunca mais ouvi falar dele. A vida, aos poucos, se estabilizou. Continuei trabalhando até conseguir vaga administrativa melhor em escola estadual. Ajudava a tia Lúcia no jardim nos fins de semana, regava roseiras que agora floresciam como nunca. A casa dela se tornou lar definitivo. Anos mais tarde, quando ela adoeceu, eu cuidei dela até o fim. Antes de partir, apertou minha mão e disse: "Você vai viver muito mais e vai contar sua história, porque cada mulher que te ouvir talvez consiga escapar antes da lua de mel." Era uma forma de me dar missão, e aceitei. Hoje, tantos anos depois, ainda lembro de cada detalhe daquela noite. Do barulho da chave na porta, do som seco do tranco da primeira vez que percebi que estava diante de pessoa perigosa. E lembro também de como o silêncio da estrada soou como promessa de vida nova, porque, no fim, o medo me salvou. Ele me fez correr, e correr me manteve viva. Os anos seguintes à prisão de Fábio foram um período de reconstrução lenta, quase silenciosa. Eu vivia com medo constante, mesmo sabendo que ele estava atrás das grades. Demorei tempo para acreditar que poderia andar na rua sem olhar por cima do ombro, que podia dormir a noite inteira, sem sobressaltar com o som de uma porta batendo. Mas o corpo, quando atravessa um trauma, demora para entender que perigo passou. Às vezes ainda acordava no meio da madrugada com o coração disparado, convencida de que ele estava ali, ao pé da cama. Mesmo assim, continuei. A vida não para, mesmo quando o coração quer. Com a ajuda da terapia e do trabalho, recuperei parte da confiança perdida. Sr. Raul, o dono da loja onde trabalhava, dizia que eu tinha mãos calmas, jeito de trazer paz para o ambiente. E eu sorria, sem revelar que dentro de mim ainda existia tempestade constante. 2 anos após a prisão, a notícia da morte dele chegou. Fábio teve ataque cardíaco na prisão. Quando recebi carta do advogado informando o ocorrido, a primeira sensação foi de choque. Fiquei olhando o papel como se estivesse lendo sobre vida de outra pessoa. Depois veio algo que não soube nomear. Não era alegria, não era tristeza, era leveza estranha. O fim de um ciclo de medo. Fui até a delegacia para assinar papéis encerrando o processo de anulação do casamento. Quando assinei meu nome, Cristina Ramos, percebi que aquela assinatura era símbolo de renascimento. Pela primeira vez, meu nome pertencia só a mim. Nada de sobrenomes compartilhados, nenhum laço com um homem que quase destruiu a minha vida. Mas recomeçar sem passado é desafio constante. As pessoas perguntam, querem saber de onde veio, querem conhecer família, marido e história. E construir nova versão de mim exigia escolher entre mentir o tempo todo ou revelar trauma demais. Optei pela discrição. Dizia que era viúva de casamento difícil, que deixei cidade natal em busca de paz. Era suficiente para calar curiosidade sem despertar pena. Morava ainda com tia Lúcia, que se tornara mais mãe do que tia. Compartilhávamos rotina simples. Café nas manhãs, novelas à noite e cuidado com as roseiras. Quando Fábio morreu, ela disse apenas: "Agora o pior realmente passou, minha filha. Mas preste atenção, liberdade assusta também. Vai sentir vazio onde medo vivia. Cuide dele com paciência." E estava certa. Senti. Como se, ao perder algo que me aterrorizava, também perdesse referência de luta diária.
precisava aprender o que era viver sem alerta constante. Foi nessa fase que conheci Paulo. Trabalhava na escola onde conseguia emprego como assistente administrativa. Diferente, calmo, olhar transparente. Tinha quase 50 anos, divorciado, pai de 2 adolescentes. A primeira vez que nos falamos, ele ofereceu-me ajuda para carregar caixas de livros. O sorriso dele era gentil, sem segundas intenções. Aquilo me desconcertou. Gentileza sem cobrança era coisa que não via há muito tempo. Nos meses seguintes, a amizade se construiu naturalmente. Conversávamos nos intervalos. Às vezes tomávamos café juntos após o expediente. Ele falava sobre filhos, sobre como o casamento terminou sem rancor, apenas pelo desgaste da vida. E eu o ouvia, surpresa por como ele conseguia falar de ex-mulher sem veneno no tom. Um dia, ao perceber que eu sempre desviava de assuntos pessoais, perguntou se havia alguém. Respondi com um sorriso triste. Houve, mas agora só tenho cicatriz. Ele respeitou o silêncio. Quando me convidou para jantar, recusei 2 vezes e quando aceitei na terceira, fui tremendo por dentro. Vestido simples, cabelo preso, coração acelerado. Não era medo dele, era medo de mim. Medo de repetir erro, de me iludir novamente. Encontrei o restaurante pequeno, aconchegante. Luz amarelada, cheiro de especiarias, música em volume baixo. E ele, do outro lado da mesa, me olhando, não com posse, mas com curiosidade respeitosa. Você parece sempre pronta para correr, disse sorrindo. E talvez esteja. De quem? Do passado. De mim mesma. Bom, não quero que corra. Só quero que coma e respire tranquila. Aquela simplicidade me desmontou. Paulo não tentava me conquistar, apenas me escutar. E isso, percebi, era mais difícil de aceitar do que pensei. Estava acostumada a amores que vinham como tempestade. Ele era porto, seguro e silencioso. Nos meses seguintes, fomos nos aproximando. Voltei a sentir pequenas alegrias cotidianas, cozinhar com alguém, rir de piadas tolas, caminhar na pracinha aos domingos. Ele nunca perguntou detalhes do meu passado. E quando decidi contar anos depois, ele apenas segurou minha mão e disse: "Você sobreviveu. Isso é o que importa." Mas antes que a paz se firmasse, veio o peso da culpa. Fábio estava morto, sim, mas a memória dele ainda vivia dentro de mim. Não com saudade, mas com medo de repetir erros. Qualquer alteração no tom de voz de Paulo me fazia tensionar o corpo. Se ele demorava para responder mensagem, sentia necessidade de me justificar mesmo quando nada tinha feito. Era como se antigas correntes ainda me prendesse. A terapia mostrou que trauma não morre com o agressor. Ele muda de pele. E o novo desafio era não permitir que experiência passada definisse amor do futuro. 1/3 do meu tempo era luta entre confiança e autoproteção. Paulo ajudava sem saber. Sua paciência era silenciosa. Aprendia, quase sem perceber, que amor não grita para se provar nem vigia para garantir presença. Amor verdadeiro apenas é. Surgia também vontade de ajudar outras mulheres. Via muitas que, como eu, confundiam ciúme com amor, controle com cuidado. Comecei a frequentar grupo de apoio coordenado por psicólogas voluntárias numa unidade social da cidade. Lá, ouvi histórias piores que a minha e percebi o quanto o silêncio destrói. Mulheres mutiladas, ameaçadas, isoladas, histórias que ecoavam a minha, mas cada uma com nuance própria. Descobri ali propósito. Passei a atuar como voluntária. Ajudava na organização, depois comecei a dar palestras, primeiro tremendo de nervosismo, depois com confiança crescente. Contava parte da minha trajetória, sem mencionar nomes, sem detalhes sórdidos, mas com verdade suficiente para muitas reconhecerem sinais. Uma delas, lembro bem, me esperou ao fim da reunião dizendo: "Achei que era só comigo. Você me deu coragem."
Aquelas palavras valeram mais que qualquer terapia. Com Paulo, o relacionamento evoluiu naturalmente. Casamos de forma simples, civil, com meia dúzia de amigos, inclusive algumas das mulheres do grupo que viraram família. E pela primeira vez, o sim que dei não veio com medo. Veio com certeza de quem aprendeu diferença entre amar e submeter-se. Mas a vida, mesmo quando parece finalmente tranquila, ainda testa feridas antigas. Alguns anos após casamento com Paulo, recebi carta inesperada, remetente, irmã de Fábio. O coração disparou. Abri com mãos trêmulas. Era mensagem de arrependimento e perdão. Demorei a entender o que aconteceu. Durante anos acreditei na versão que ele contava de que você era fraca e desequilibrada. Só depois percebi que a fraqueza era dele. Peço perdão por ter te julgado. Chorei lendo aquelas linhas. Não porque precisasse daquele perdão, mas porque era fechamento que jamais imaginei ter. Guardar rancor consome, e perdoar, percebi, liberta mesmo quando o outro não merece. Hoje olho para trás entendendo o quanto sobrevivência muda forma como vemos o mundo. Aprendi a prestar atenção nos pequenos sinais. Não tolero brincadeiras disfarçadas de ciúme. Quando ouço história de mulher que se cala por medo, reconheço imediatamente rosto que já foi o meu. A diferença é que agora não fujo mais. Falo. E falar é forma de continuar viva. Com o tempo, comecei a receber convites para dar palestras em outras cidades. Nunca imaginei que uma história de dor pudesse virar ferramenta de transformação. Numa dessas palestras, vi jovem chorando na primeira fila. Depois me procurou e contou que estava presa num relacionamento abusivo, mas não conseguia sair por vergonha da família. Segurei a mão dela e disse: vergonha é continuar onde você não é inteira. Saia enquanto pode. Algum tempo depois, recebi bilhete dela dizendo que tinha conseguido, que estava recomeçando vida nova em outra cidade. Guardei bilhete na caixa de lembranças ao lado de foto antiga minha, de vestido de noiva. 2 versões da mesma mulher. Uma presa, outra livre. Hoje tenho netas. Ensinar elas a reconhecer amor saudável é missão que levo com seriedade. Digo que amor não deve doer, não deve prender, não deve diminuir. Digo que perguntas são sinal de sabedoria, não de desrespeito. E quando elas me perguntam sobre cicatriz no pulso, onde Fábio apertou a primeira vez, sorrio e respondo que é marca que prova que sobrevivi. As noites ainda me trazem lembranças. Às vezes sonho com aquele quarto de hotel com cortinas fechando, com o tranco da porta, mas acordo, olho para o lado e vejo Paulo dormindo tranquilo e lembro que finalmente estou segura. Nunca mais trancada, nunca mais calada. O passado ainda assombra, mas agora ele me serve, porque há algo profundamente revelador em sobreviver a quem tentou destruir você. O poder que antes estava nas mãos do outro volta para as suas, e com ele vem responsabilidade de usá-lo para criar, não para reproduzir dor. E é isso que faço. Quando volto àquele primeiro dia, àquela menina que subiu ao altar acreditando em promessas, não sinto vergonha, sinto compaixão. Ela fez o melhor que podia com o que sabia. Agora, aos 60 e poucos, olho para a vida com gratidão silenciosa, porque o inferno que vivi virou ponto de partida para histórias de salvação, não só minha, mas de tantas outras. E é por isso que conto, porque se minha voz, que um dia foi calada, hoje pode impedir outra mulher de ser silenciada, então todo o sofrimento teve sentido. Eu sobrevivi, e agora dedico o resto da vida a garantir que outras também sobrevivam. O tempo passou, e o que começou como tentativa tímida de ajudar outras mulheres se transformou em algo muito maior. Aos 50 anos, criei um projeto chamado Renascer, dedicado a acolher mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Começou pequeno,
com reuniões quinzenais na sala de eventos da escola onde eu trabalhava. 5, 6 mulheres no máximo, todas com histórias cheias de dor e medo. Eu ouvia, abraçava, contava minha própria trajetória e juntas buscávamos maneiras de começar de novo. Os encontros foram crescendo. Algumas voltavam, outras sumiam, mas sempre apareciam rostos novos. Cada história trazia eco da minha. A mulher que acreditou em promessas bonitas, a que confundiu ciúme com amor, a que aguentou por medo do que diriam os outros. Nenhuma história era igual à outra, mas todas tinham o mesmo fio condutor: o silêncio. E meu trabalho era ensinar que o silêncio é o pior cúmplice da violência. Paulo me apoiava integralmente. Enquanto eu organizava palestras e eventos, ele cuidava da logística, ajudava nas impressões, levava café e bolo para as reuniões. Às vezes, sentava silencioso no fundo da sala, apenas para me ver falar. Depois dizia com orgulho: Cristina, você dá coragem às pessoas. Sua dor virou força. Eu sorria, mas aquela frase sempre me tocava fundo, porque, por dentro, eu ainda lutava com resquícios daquela dor. O Renascer cresceu tanto que conseguimos parceria com a prefeitura. Passamos a oferecer atendimento psicológico gratuito, aulas de capacitação profissional e até abrigo temporário para mulheres em risco. Lembro da primeira vez que uma jovem chegou com mala pequena e olhos desesperados, fugindo de marido violento. Ela mal falava, só chorava. Passei toda a noite acordada com ela, segurando sua mão, lembrando da Cristina de 26 anos, que também fugiu em silêncio, com medo e sem rumo. Naquela madrugada, olhando para aquela moça, tive certeza de que estava exatamente onde devia estar. Minha dor havia ganhado propósito. Mas não pense que foi fácil. O trabalho com o Renascer me trouxe tanta solidão quanto me curou. Ver todos os dias rostos feridos, olhos vazios e corpos marcados reabria feridas minhas. Às vezes, voltava para casa exausta emocionalmente. Tomava banho longo e chorava embaixo do chuveiro, não de sofrimento, mas de saturação. Paulo me esperava calado. Sabia que alguns silêncios não pedem conselho, só presença. E isso bastava. Ele foi pilar em tudo, até o dia em que adoeceu. Foi um susto, um desmaio em casa, diagnóstico rápido, aneurisma cerebral. Em questão de horas, homem que me ensinou a amar sem medo estava entre a vida e a morte. Passei dias no hospital ao lado da cama dele, revezando entre esperança e desespero. Quando enfim acordou da cirurgia, debilitado, mas consciente, sussurrou algo que carrego comigo até hoje. Promete que, aconteça o que acontecer, vai continuar o renascer. Prometi, embora mal conseguisse respirar. Ele se recuperou, mas nunca foi o mesmo. Ficou com sequelas leves, esquecia palavras, cansava com facilidade. Tivemos que desacelerar e, pela primeira vez, o papel se inverteu. Fui eu quem cuidou. Passei a acompanhá-lo à fisioterapia, a controlar a alimentação, a ser presença constante, firme, amorosa. E percebi que amor verdadeiro é isso, reciprocidade. Ele me curou quando eu precisei. E agora era minha vez de segurar a mão dele. 2 anos depois, durante um evento do Renascer, Paulo sofreu segundo AVC. Dessa vez, não, resistiu. A notícia chegou como raio, em céu calmo. No instante em que médico me olhou nos olhos e disse: "Ele se foi", senti o mundo perder cor. Fiquei sozinha novamente. Mesmo rodeada de pessoas, o silêncio voltou a ter peso. E pensei: por que a vida insiste em me arrancar o que amo? Durante semanas vivi como sombra. Ia aos encontros do projeto por obrigação, falava no automático, sem sentir nada. Algumas mulheres que já me conheciam perceberam e diziam: "Você sempre nos disse que somos mais fortes do que pensamos. Agora é sua vez de acreditar nisso." E foi uma delas.
Clara, mulher pequena, de voz doce, mas dona de coragem enorme, quem me resgatou. Um dia, depois de uma palestra, me puxou de canto e disse: Paulo se orgulharia de te ver lutando. Lembra da promessa? Aquela palavra bastou. Promessa. Ele me fez prometer que continuaria e eu cumpri. Reestruturei o Renascer. Criei núcleo de atendimento jurídico, consegui voluntários novos, busquei apoio de empresas locais. Mas a verdade é que, por dentro, ainda lutava para encontrar sentido fora de Paulo. Voltava para casa e sentia falta do som dos passos dele pelo corredor, do murmúrio da televisão, do cheiro de café dele pela manhã. Tudo lembrava o amor que existiu e que se foi. No entanto, entre saudade e dor havia também gratidão. Paulo não destruiu minha vida, como Fábio tentou. Ele a transformou. E aprendi que nem todo amor precisa durar para ser eterno. Basta ter significado. Foi nessa mesma época que recebi convite para contar minha história em emissora de rádio local. No início, recusei. Ainda não achava que minha voz merecia microfone, mas a psicóloga do projeto insistiu dizendo: Cristina, cada vez que conta sua história, impede outra mulher de viver pesadelo igual. E aceitei. A entrevista ao vivo foi experiência libertadora. Relatei tudo com calma, desde o começo. O encanto, o controle, a noite de bodas, a fuga, o recomeço, o amor e a perda. Não usei nomes, mas minha voz tremeu ao lembrar de cada detalhe. Quando o programa terminou, o locutor segurou minha mão e disse: A senhora salvou vidas hoje, pode ter certeza. Foi ali que percebi que minha história não era mais só minha. Pertencia a todas que precisavam acreditar que há saída. Depois da entrevista, o Renascer explodiu em reconhecimento. Mulheres começaram a enviar cartas, e-mails, mensagens de agradecimento. Uma delas escreveu: Achei que não existia final possível para mim, até ouvir você. Agora sei que existe recomeço. Passei noites lendo aqueles depoimentos com lágrimas escorrendo. Cada carta era pedaço de cura que voltava para mim. À medida que o projeto ampliava, vieram convites para palestras em universidades, fóruns, conferências. Fiquei surpresa com a quantidade de homens que também compareciam. Alguns diziam que queriam aprender a ser diferentes, entender limites entre cuidado e controle. Outros confessavam culpa por erros passados. E, embora desconfiada no início, aprendi que transformar raiva em educação era o único caminho real para a mudança. Mas nem todos reagiam com empatia. Recebi ameaças também, bilhetes anônimos, mensagens insinuando que eu queria aparecer, que destruía famílias incentivando o divórcio. O velho machismo resistia. E, em cada uma dessas vezes, lembrava do rosto de Fábio. Ele podia estar morto, mas a mentalidade dele ainda habitava muitos vivos. Entre medo e coragem, continuei, porque sabia que calar era o que ele teria querido. Em certa ocasião, fui convidada para falar em presídio feminino, local sombrio, frio, com cheiro de desinfetante misturado à tristeza. As detentas, em maioria, eram mulheres que reagiram após anos de abuso. Uma, chamada Rita, disse durante debate: Matei porque não consegui fugir. Aquilo me atravessou. Vi em seus olhos aquilo que vi nos meus tantos anos atrás. Desespero e dor misturados a arrependimento. Naquele dia percebi que meu propósito não era só alertar para sinais de perigo, mas também ensinar que sempre há saída antes que a tragédia aconteça. Saí do presídio com nó na garganta e decisão firme: levar educação emocional para escolas. Se meninas aprendessem cedo a identificar comportamentos controladores, talvez não precisassem reconstruir a vida depois. O projeto, então, criou campanha chamada Amar Sem Ferir. Visitávamos escolas públicas,
ensinando adolescentes sobre abuso psicológico, respeito e autonomia. As meninas me ouviam com olhos arregalados. Alguns meninos saíam envergonhados. Sabia que plantava sementes em terreno árduo, mas fértil. 2 anos atrás, ganhei prêmio de mérito social pela iniciativa. No discurso, disse o que sempre acreditei. Sobreviver não é sorte, é coragem. E coragem pode ser ensinada. O medo me salvou, mas o conhecimento salva antes que o medo precise agir. Houve aplausos, flashes, homenagens, mas o que nunca esqueci foi olhar de uma mulher do público com hematoma recente no rosto que chorava em silêncio. Foi por ela e por outras milhares que continuei. Hoje, anos depois, o Renascer tem filial em 3 cidades. Eu já poderia descansar, mas não consigo. Cada vez que penso em parar, recebo mensagem de alguém pedindo ajuda. E entendo que meu papel ainda não acabou. Contar minha história não reabre feridas, fecha cicatrizes antigas e impede novas. No fundo, ainda moro na mesma casa da tia Lúcia. Suas roseiras ainda florescem, agora cuidadas por mim e por alunos voluntários. Às vezes, enquanto rego o jardim, lembro das palavras dela. Liberdade assusta. Ela estava certa. Assusta porque é doce, e tudo que é doce dá medo quando passamos tempo demais no amargo. Tenho 62 anos e carrego rugas que contam mais que qualquer livro. Algumas são de dor, outras de riso, mas todas são marcas de sobrevivente. E cada vez que entro na sede do Renascer e vejo nova mulher chegando, assustada e sozinha, estendo a mão e digo: você está salva agora. E se eu conseguir, você também pode. Porque não há noite de bodas terrível, nem história de violência, nem medo tão grande que seja maior que vontade de viver. A partir da minha fuga, nasceu um movimento. E do meu medo, nasceu força que nem sabia existir. Hoje ensino isso às mulheres. Quando o medo pede socorro, ouça. Ele não é fraqueza, é instinto de quem ainda quer viver. E viver, no fim das contas, é o que realmente sobreviver significa. Hoje, aos 65 anos, conto essa história não mais com dor, mas com serenidade. Por muito tempo, falar sobre o que vivi era como arrancar pele nova. Cada detalhe queimava, cada lembrança machucava. Mas agora é diferente. Agora percebo que contar não é reviver, é libertar. Libertar a mim mesma e todas que ainda vivem presas em memórias que não sabem nomear. Nas últimas décadas, o renascer se tornou parte da minha identidade. Já não é mais o pequeno grupo que começou na sala de eventos da escola. É uma organização consolidada, com alcance nacional. Temos advogadas voluntárias, terapeutas, assistentes sociais e uma rede de acolhimento que atua em várias cidades. Às vezes, quando entro na sede principal e vejo dezenas de mulheres conversando, trocando carinho, se apoiando, penso na ironia do destino. De uma noite de terror nasceu a força que sustentou tantas outras. E ainda assim, toda vez que me perguntam de onde vem essa força, sempre hesito. Porque força não é heroísmo, é necessidade. A gente não escolhe ser forte, a vida escolhe por nós. Quando você entende que não tem ninguém vindo te salvar, aprende a se salvar sozinha. E quando se salva, percebe o poder que isso tem. Há alguns meses, vivi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Fui convidada para contar minha história em um congresso de direitos humanos em Brasília. Foram dias de nervosismo. Subir em um palco e olhar para centenas de pessoas, entre juízes, jornalistas, estudantes, sobreviventes, me fez voltar no tempo. Lembrei da jovem de vestido branco acreditando que amor bastava. Lembrei do olhar frio, do tranco na porta e de mim mesma, descalça no corredor do hotel,
jurando que nunca mais seria prisioneira. Quando comecei a falar, as palavras vieram mansas, sem lágrimas. Disse que violência não começa com soco, começa com controle. Que mulheres não precisam estar sangrando para estarem sendo feridas. E quando terminei o discurso, uma ovação se ergueu. Mas o real aplauso veio depois, quando jovens se aproximaram chorando, dizendo que reconheceram em minhas palavras os próprios relacionamentos. Naquele dia, percebi o quanto meu passado virou ferramenta de transformação. Depois do congresso, voltei para minha cidade e encontrei na caixa de correio um envelope sem remetente. Dentro, havia carta escrita à mão com caligrafia simples. Dizia: Querida Cristina, se não fosse por sua história, eu teria voltado para casa naquela noite. Hoje vivo longe, com meus filhos, graças ao renascer. Obrigada por me mostrar que não se morre por sair, se morre por ficar. Li a carta em silêncio, sentada no jardim, cercada de roseiras. Chorei baixinho, mas de gratidão. Pela primeira vez, senti que tudo, absolutamente tudo, desde a dor até fuga, tinha cumprido o propósito. Ainda assim, não há noite em que não pense na menina que fui. Às vezes, quando caminho pela casa à noite sozinha, lembro do som da chuva caindo no dia que fugi. A mesma chuva que outrora me amedrontava, hoje me acalma, porque aprendi que ela era o sinal de recomeço. Cada gota que cai me lembra que a vida se renova incessantemente, mesmo quando acreditamos que está perdida. Há algo que aprendi com o tempo. Perdão não é esquecimento, é libertação. Por muitos anos alimentei raiva de Fábio, raiva dele, raiva de mim, raiva do mundo. Achava que perdoá-lo seria trair todas as mulheres que ele feriu. Até entender que perdoar não é absolver, é se livrar do peso. Quando decidi finalmente deixá-lo no passado, foi como abrir janela em casa que estava fechada há décadas. A luz entrou, e com ela, a paz. Outro aprendizado que o tempo trouxe foi sobre o amor. Depois que Paulo se foi, achei que nunca amaria novamente, e, de fato, não amei outro homem, mas aprendi que o amor não se resume a um relacionamento. Ele está nas amizades, nas mãos que se estendem, nas crianças que brincam no pátio do abrigo. Amo quando vejo mulher saindo daqui de cabeça erguida, depois de meses se escondendo. Amo quando uma voluntária nova chega e diz que encontrou o propósito ajudando outras. Amo o simples ato de existir sem medo, porque amor, no final das contas, é o que resta depois que tudo se vai. Os anos também me ensinaram a distinguir solidão de solitude. Solidão é vazio que dói. Solitude é espaço que acolhe. Aprendi a gostar da minha própria companhia. A marginal da casa virou refúgio. Todas as manhãs acordo cedo, faço café fresco, rego as plantas e quando o sol nasce, agradeço, não por tudo o que vivi, mas por ainda estar viva para transformar. Continuo indo ao renascer toda semana. Não trabalho mais na linha de frente. Deixei coordenação para mulheres mais novas e cheias de energia, mas ainda faço questão de estar presente, de olhar cada rosto novo que chega pela primeira vez. Frequentemente vejo ali o mesmo olhar que um dia tive. Mistura de medo, vergonha e esperança. Eu as abraço porque sei que às vezes o abraço é o primeiro passo rumo à cura. Depois, sentamos e conversamos. Elas perguntam: quando é que a gente deixa de sentir medo? E eu respondo o que aprendi com a vida. Quando o medo aprende que não precisa gritar para te proteger. Escrevi um livro recentemente. Não chamo de autobiografia, chamo de testemunho. Se chama Fuga e Renascimento. Tirei coragem de anos de terapia e de insistência das próprias mulheres que ajudei. As pessoas precisam conhecer sua história, dizia.
Publicar foi processo doloroso e bonito ao mesmo tempo. Revivi cada memória, cada fuga, cada recomeço. E quando o livro saiu, pensei que ninguém leria. Mas leu. Em pouco tempo, começaram a me escrever de outros estados, de outros países. Mulheres, homens, jovens, senhoras. Uns agradecendo, outros pedindo ajuda. E mesmo sem conhecê-los, respondi sempre o mesmo: você não está só. Hoje, certas noites, deito na cama e olho o teto, lembrando o caminho percorrido. Penso em tudo que poderia ter sido diferente, se tivesse reconhecido os sinais, se tivesse contado a alguém antes, se tivesse acreditado que merecia mais. Mas logo vem pensamento que aprendi a nutrir. Foi assim que precisei viver para chegar até aqui. E durmo em paz. Recentemente, numa dessas palestras, uma adolescente de 15 anos me fez pergunta que jamais olhou-me nos olhos e disse: Dona Cristina, a senhora se arrepende de ter casado? Fiquei em silêncio por segundos, refletindo. Depois, respondi com sinceridade que surpreendeu até a mim mesma. Arrependo-me do que deixei de enxergar, não do que vivi, porque foi vivendo que aprendi a ver. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca entendesse o que realmente é liberdade. A menina sorriu e me abraçou. Percebi que, de algum modo, tinha dito a ela o que gostaria que alguém tivesse me dito décadas atrás. A morte de Fábio não apagou o que aconteceu, mas me ensinou algo importante. Homens como ele não nascem monstros. Tornam-se quando o mundo lhes permite acreditar que têm direito sobre corpo e vontade dos outros. E é por isso que continuo lutando, porque se queremos mudar destino de tantas mulheres, precisamos começar cedo, ensinando meninos a respeitar e meninas a reconhecer seus limites. Dentro do Renascer, hoje temos programa educativo destinado a formar professores e trabalhar com crianças. Muitos pais resistem no início, dizem que é assunto adulto, mas quantos adultos quebrados conhecemos por falta exatamente dessa conversa? Hoje, o Renascer já recebeu mais de 10.000 mulheres. Destas, a maioria recomeçou vida, obteve independência, aprendeu profissão, reconstruiu confiança. Cada uma delas carrega pedacinho da minha alma. Às vezes as encontro na rua. Elas me abraçam e dizem: você não me lembra, mas me ajudou. E mesmo que não lembre, sei que faz sentido, porque cada mulher salva é pequena vitória contra o silêncio. Com a idade, aprendi que superação não é esquecer o que aconteceu, mas aprender a viver apesar disso. Toda vez que conto minha história, alguém me pergunta se consegui ser plenamente feliz depois. Minha resposta é sempre a mesma. Sim, mas de forma diferente. Felicidade agora é calma, é cadeira de madeira na varanda, é cheiro de café passando, é som das crianças brincando lá fora. Felicidade é leveza de não dever explicações a ninguém e não ter que justificar a própria liberdade. Penso muito na Cristina de antes do casamento. Jovem, romântica, sonhadora. Gostaria de dizer a ela que amor verdadeiro não aprisiona, que promessas grandiosas às vezes escondem perigos silenciosos. Diria também que coragem não é ausência de medo, é agir apesar dele. E principalmente que a vida não acaba quando você foge, ela começa. Hoje gravo vídeos compartilhando pequenas reflexões no canal do projeto. As pessoas me escrevem pedindo conselhos, perguntando como fortalecer coragem. E sempre digo: a coragem vem em silêncio. Um dia você acorda e percebe que o medo deixou de te paralisar. E é nesse instante que liberdade começa. Nada disso é milagre. É trabalho interno, é tempo, é persistência. Tenho rugas novas e lembranças antigas. Tenho corpo marcado pela vida, mas alma livre. Quando olho no espelho, ainda vejo fragmentos daquela noiva confusa, mas agora ela sorri de volta. Não há mais raiva, nem vergonha, só orgulho. Alguns finais de tarde,
caminho até o mar e lembro de Paraty, mesmo cenário da noite que mudou. Tudo. Volto lá uma vez por ano, não como fuga, mas como celebração. Respiro fundo, deixo o vento bater no rosto e penso no quanto caminhei desde aquela madrugada. E digo a mim mesma, em silêncio: a menina que fugiu sobreviveu, e a mulher que ficou aprendeu a viver. Nasceu dali uma promessa diferente. Não mais de amar alguém para sempre, mas de nunca mais deixar de amar a mim mesma. Por isso, se há algo que quero deixar ao contar tudo isso, é esta mensagem: nunca ignore o incômodo silencioso do seu coração. Ele é seu primeiro pedido de ajuda. Escute-o antes que seja tarde. A hora de fugir não é quando a violência começa, mas quando o respeito termina. Fábio tirou muito de mim, mas também me deu, sem querer, propósito que carrego até o último dia da vida. Transformei dor em semente, e toda vez que uma mulher encontra coragem, é como se parte da minha alma florescesse de novo. Afinal, a mulher que fui morreu naquela noite de bodas, mas foi também nessa noite que a verdadeira Cristina nasceu.